Saudações, aluno. Eu sou o professor Danilo Arueira. Estamos aqui para mais um vídeo da disciplina Imagem Vetorial. A gente vai falar rapidamente sobre desenho de personagem e desenho de cenário. Só algumas considerações mesmo, não é uma aula muito aprofundada sobre desenho de personagem. A gente poderia ficar um curso inteiro para falar só de desenho de personagem. Tão fantástico e aberto a possibilidades que esse tema é. A gente vai falar basicamente sobre o que é a diferença básica entre desenho e ilustração, os estilos que a gente pode trabalhar de desenho e o que é mais útil para a gente poder criar um personagem e o que a gente deve levar em consideração. Primeiro, um desenho é qualquer forma que tenha algum tipo de visual, seja atrativo ou não, mas que tenha uma forma definida. Um desenho ele pode representar uma ideia, pode representar um estilo, ele pode ser parte de uma narrativa, mas ele não tem esse compromisso. Por exemplo, o adorno de uma página, ele é um desenho, mas não necessariamente ele é uma ilustração. No entanto, uma ilustração, e essa é a diferença crucial, ele sempre está atrelado a um contexto, a uma ideia, a uma narrativa ou algum outro tipo de noção alheia a ela. Por exemplo, a charge de um jornal, para ser completamente compreendida, ela precisa que a gente tenha conhecimento sobre o que o artista, o cartunista, está fazendo referência ali. Pode ser um momento político, uma situação econômica ou uma situação do cotidiano. Se a gente não souber qual é o contexto político, qual é a situação econômica ou a vivência do cotidiano a qual o artista está fazendo alusão naquele desenho, a gente não vai compreender a mensagem toda. Portanto, a ilustração não teria propósito. Então, toda a ilustração ela sempre está atrelada a uma história, uma narrativa, ela representa uma ideia. O desenho, não necessariamente. Se o desenho fizer isso, se ele cumprir esse papel, ele também passa a ter o status de ilustração. A ilustração, ela sempre vai utilizar o desenho para poder contar essa história, fazer essa referência. Então, embora toda ilustração seja um desenho, nem todo desenho vai ser ilustração. E uma vez que a gente está falando em desenho e ilustração, a gente tem basicamente uma infinidade de estilos que a gente pode aludir ou lançar a mão. Basicamente, dividindo em categorias de maneira bem resumida, a gente tem um estilo que é o que a gente chama de realista, que é aquele estilo que tenta capturar ou representar a realidade conforme a gente a vê, por exemplo, o desenho de um retrato, né? A gente tem também o estilo hiperrealista, que é um desenho que tem uma aparência realista, embora não seja. Por exemplo, já deve ter visto num livro de ciências o desenho de uma célula. Ele é feito para parecer realista, mas não é realista porque uma célula, primeiro, ela é microscópica, não daria para ver olho nu. Segundo, que ela não tem as cores ou as sombras, os volumes que o desenho usa para representar. Só que o desenho usa essas noções para a gente poder entender com mais facilidade, ser mais compreensivo para nós e mais atraente visualmente. Então ele tem uma aparência realista, embora não seja. Um outro exemplo de desenho ou ilustração hiperrealista são aquelas embalagens de alguns produtos de alimentos. Por exemplo, quando você tem um achocolatado e tem lá um floco de chocolate caindo no leite, aquele leite esparramando naquela forma super bonita. Aquilo é um desenho hiperrealista, porque a câmera provavelmente não conseguiria capturar aquilo ali sem algum tipo de desfoque ou com toda aquela nitidez, aquela cremosidade que o desenho faz. Então o desenho vai dar uma aparência realista para aquilo, para ficar verossímil, para a gente ter vontade de comprar quando a gente vê no supermercado, mas ele não é inspirado numa cena fotografada da realidade, por exemplo. Ele foi feito com base na imaginação do artista. O desenho técnico é um desenho que não tem a função de representar a realidade do ponto de vista do acabamento, mas sim do ponto de vista do conteúdo do desenho. Por exemplo, a planta baixa de um edifício, ou o desenho do motor de um automóvel. Ele não precisa ser bonito, ele não precisa ter a aparência de real, mas ele tem os cálculos ali, as proporções e as dimensões para poder ser executado no futuro por um engenheiro, no caso da planta baixa de um edifício, ou de um mecânico na hora de construir ali, começar a colocar em linha de produção o motor. Então o desenho técnico ele tem uma função mais técnica. O desenho infantil, ele é aquele desenho bastante expressivo, que pode ter uma qualidade técnica talvez não tão detalhada, mas ele é muito expressivo, muito emotivo. Então normalmente o desenho infantil vai ter personagens com olhos grandes, com traços mais definidos, né? E o estilizado, que pode ser um amálgama de todos esses, né? Por exemplo, desenho de quadrinhos, ele normalmente é uma estilização que simplifica um pouco um estilo realista. O desenho do mangá, por exemplo, ele pode ser uma estilização também, mas que puxa até para um lado um pouco mais infantil, mais cartoon.
Enfim, a gente tem vários estilos e opções que a gente pode optar para a gente poder trabalhar. Alguns artistas têm um estilo próprio ou têm preguiça de estudar outros estilos e normalmente ficam presos a um tipo de desenho apenas. Eu recomendo que você estude o máximo de estilos e a maior variedade possível para você poder criar personagens que sejam também diversos e que possam traduzir as ideias mais diversas que você queira ter. Tendo tido estudado a maior parte dos estilos que você for capaz, fica agora a questão de qual deve ser usado para qual projeto. Isso depende de algumas questões, por exemplo, qual é o público-alvo do projeto? Se é um desenho animado ou um jogo de videogame para crianças até os 10 anos, o estilo de desenho não deve ser o mesmo do que o estilo de desenho utilizado para um filme de animação para pessoas acima dos 25, 30 anos. Então você tem que ter noção, né, de que tipo de material, de que tipo de visual esse público está acostumado, ou que tipo de visual esse público responde melhor. O estilo infantil tem olhos grandes e traços definidos porque no universo das crianças elas respondem muito bem a emoções claras e cores vibrantes. Então isso é mais fácil de obter com traços definidos, por exemplo, e formas mais simples do que com muito rebuscamento, que para a criança não corresponde tanto ao que ela tem interesse. Então, tendo definido o público-alvo, você vai definir o estilo do desenho. Tendo definido agora as características do personagem, você vai definir o tipo e o conteúdo do desenho. Então, por exemplo, você vai começar imaginando um contexto para o seu personagem, um universo mesmo. Em que época ele vive, de que gênero ele é, que tecnologia que tem disponível nessa época e nesse lugar onde ele mora. Coisas desse tipo. Tendo definido o universo, você vai definir as características físicas do seu personagem. Ele é alto, ele é baixo, é homem, mulher, é trans, é forte, magro, enfim. Qual é a cor do cabelo, o rosto é marcado ou não, nariz grande, nariz pequeno. Você pode fazer isso como se fosse uma ficha de RPG, por exemplo. O pessoal que joga RPG está super acostumado, né, a definir ali as características e habilidades do seu personagem. Você pode fazer uma ficha como a de RPG ou mesmo escrever numa folha de papel normal o universo, que é essa parte que a gente falou antes, né? Época, a tecnologia disponível, o contexto mais ou menos de onde ele vive, as características físicas, as características psicológicas, ou seja, a personalidade. O seu personagem vai ser mais nervoso, mais calmo, mais agitado, mais tímido, mais introvertido, mais extrovertido. E essas características psicológicas, elas são legais se você conseguir traduzir de alguma maneira no desenho também. E você pode também ir mais longe e definir a profissão ou atividade do personagem. Por exemplo, ele vai ser um bombeiro, vai ser um cowboy, vai ser uma modelo, vai ser uma cientista que estuda o espaço, né? Então a profissão, ela também vai interferir não apenas no desenho, mas na motivação do personagem, que para qualquer narrativa é fundamental. Mas o legal é você conseguir colocar tudo isso e traduzir num desenho. Para isso, a gente tem alguns recursos. Por exemplo, começar com formas geométricas simples. Normalmente formas mais circulares dentro da estrutura de um personagem, elas vão fazer alusão a coisas mais fofinhas, mais orgânicas, mais infantis. Bases mais quadradas ou retangulares vão aludir a força, rigidez, disciplina. E bases mais triangulares também vão traduzir força, segurança, mas pode ser uma alusão à maldade, por exemplo. Então, quando a gente pensa em alguns personagens da animação, e a gente pensa no rosto, por exemplo, para quem assistiu aí o Rei Leão, do Scar, ele é bem afinado, né, quase que triangular, porque isso é um dos ícones ou de umas formas universais de traduzir uma personalidade má, né? Ao contrário, se a gente fosse lembrar das meninas superpoderosas, que são todas fofinhas, elas não são extremamente arredondadas por acaso. Isso tem um motivo bem claro, né? O rosto delas, a cabeça, até a forma das mãos e os olhos são extremamente arredondadas, justamente para transmitir esse excesso de fofura que as personagens têm. Então a gente deve começar de preferência, né, a partir de formas geométricas simples. Para quem não está acostumado a desenhar, pode ser difícil no começo desenhar um personagem complexo. Mas cria uma base com formas geométricas simples para depois definir como vai ser a forma, seja ele uma criança ou um adulto, né? Nesse caso aqui, nos personagens da webcomic Samurai Boy, embora a base seja por meio de formas geométricas distintas, a gente tem aqui no segundo caso, né, força, e a gente também segurança por causa do uso do triângulo na construção do corpo. E no caso do Samurai Boy, que é menor, criança, mais inocente, mais fofinho, o círculo é que é mais notável na forma do corpo como um todo.
Então isso ajuda também a construir a personalidade dos personagens. Uma outra coisa que a gente deve sempre ter atenção é com relação à silhueta. Imagina que aqui nessas duas ilustrações a gente tem um herói, que é um aventureiro do espaço, e um vilão, que é uma espécie de cientista maluco, talvez. Esses dois personagens, embora tenham desenhos diferentes, quando a gente observa a silhueta, ela é idêntica. Isso diminui muito o poder e o impacto, né, da forma do personagem para a gente poder colocar na história, no jogo, no filme, no que quer que seja depois. O ideal é que a gente, na medida do possível, diferencie ao máximo a silhueta dos personagens. Numa situação que a gente tem pouca luminosidade ou alto contraste, mesmo assim, a gente tem bastante personalidade na cena, mesmo se for usar apenas a silhueta dos personagens. Aqui, por exemplo, mesmo numa posição e linguagem corporal idêntica, é possível claramente ver que os personagens são diferentes. Mesmo entre estilos e formas diferentes. Aqui a silhueta dos personagens é tão marcante que a gente não precisa nem de saber os desenhos das roupas, nem nada do tipo, para a gente conseguir reconhecê-los com propriedade. Então a importância da silhueta é de fato muito grande na construção dos personagens. Além disso, a gente deve ter bastante atenção com as expressões faciais e com a linguagem corporal. Se o personagem está mais retraído, ele vai ter os ombros mais encolhidos, ele vai ter talvez a coluna um pouco mais arqueada. No entanto, se ele está poderoso, se ele está imponente, ele vai ter o peito estufado, os braços bastante vigorosos, né? E o queixo também elevado. Só pela mudança de atitude, de configuração da linguagem corporal do personagem, a gente consegue entender alguns elementos da sua personalidade e até mesmo da sua motivação, dependendo do contexto da cena. Então a expressão corporal e as expressões faciais não são secundárias, a gente deve ter bastante atenção com elas quando estiver criando o personagem ou colocando o personagem em situações diversas. Então muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre cenário. Para falar sobre cenário, eu vou dar um exemplo aqui da criação de um cenário para um jogo de plataforma 2D, um cenário simples, para a gente poder entender como funcionam inclusive algumas ferramentas muito legais do Illustrator, como a criação de padrões. Muito bem. Eu vou utilizar esse arquivo aqui para poder fazer a base do nosso cenário. Utilizando o Blob Brush, eu vou fazer uma demarcação simples do que eu quero que exista na cena. Por exemplo, quero que aqui a gente tenha o chão onde o nosso personagem vai caminhar. Aqui vai ter um buraco. Aqui a gente vai ter espinhos que o personagem precisa desviar. E eu vou ter uma montanha aqui atrás e uma árvore aqui no começo. O personagem ficaria aqui. Aqui no fundo vai ser um céu azul mesmo. Então isso tudo está aqui na minha camada que eu vou nomear de marcação. Vou trancá-la aqui para poder preservá-la e vou criar uma camada nova, clicando no ícone aqui embaixo, Create New Layer ou Criar Nova Camada. E antes de começar a montar esse cenário, eu vou definir o estilo que eu quero, por exemplo, para a plataforma aqui do chão. Imagine aqui que eu queira uma situação com terra, grama e pedras aparecendo para o meu jogador. Então vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo por enquanto vai ser transparente mesmo. E utilizando o Blob Brush, o pincel irregular, vou desenhar aqui pedras. As pedras serão um tom de laranja, uma cor meio de tijolo. E eu vou fazer de uma maneira bem solta, sem me preocupar muito com detalhes. Sempre dentro do retângulo que eu tinha criado antes. Vou variar o tamanho, a forma, para não ficar muito monótono, né? Algumas grandes, algumas pequenas. De uma maneira bem orgânica. Legal. Eu já tem uma aparência mais ou menos aqui de tijolinhos, né? O retângulo que estava por fora, eu vou pegar aqui o conta-gotas e vou capturar a mesma cor que está nos tijolos que eu fiz, só que eu quero uma variação desse tom. Então olha só uma dica legal.
Você vai clicar aqui na caixinha das cores desse objeto, né, do preenchimento, clica 2 vezes para abrir a caixa de diálogo. Como funciona essa caixa de diálogo? Aqui da esquerda para a direita, ela vai controlar a saturação da cor, ou seja, quanto mais eu caminhar para a direita nesse demonstrador aqui, mais saturado, ou seja, mais da cor eu vejo. Quanto mais eu caminhar para a esquerda, menos da cor eu vejo, ou seja, mais branco vai ficar. Na vertical, ela vai variar em luminosidade. Quanto mais para baixo, menos luminosidade. Quanto mais para cima, mais luminosidade. Então aqui para baixo, ela fica mais preta. No entanto, se eu mexer aqui o cursor na diagonal, eu vou variar ao mesmo tempo o tom e a iluminação da cor. Então eu consigo um sobretom legal, caminhando aqui ó, na direita e para baixo. Estão vendo? Tanto para escurecer, quanto para clarear. Mas fica uma variação dentro do mesmo tom. Aí eu tenho uma paisagem já começando a ganhar forma, né? Parece uma paredinha de tijolos que fica, entre aspas, debaixo ali da terra. Para ficar ainda mais legal, eu vou criar um sombreamento aqui nessas pedrinhas. Só que ao invés de agora pegar um tom mais claro, eu vou pegar um tom mais escuro. De novo eu pego conta-gotas, capturo a cor dos tijolos, clico 2 vezes e agora, ao invés de ir para a esquerda e para cima, eu venho para a direita e para baixo. Com o Blob Brush mesmo, eu vou fazer só uma linhazinha aqui em cada uma das pedrinhas, sem também ser muito regular. E olha só, já tem mais ou menos um efeito de sombra nas pedrinhas. Aqui eu estou simulando como se a luz estivesse vindo mais aqui da direita e de cima, né? É uma brincadeira, porque afinal de contas isso está metaforicamente debaixo da terra, mas é só para dar mais volume. Eu procuro seguir esse padrão e não variar a direção da luz de uma pedra para outra, por exemplo, essa aqui fazendo com que a luz estivesse invertida, porque isso causa um certo estranhamento. Então, só para você obedecer a um padrão, você mesmo pode definir o padrão, não tem problema, mas mantenha-se fiel a ele na medida do possível, para que o desenho como um todo fique mais legal. E eu vou também adicionar uma camada de brilho, que vai ser da mesma cor do que está no fundo, talvez um pouquinho mais claro só, né? E aí agora eu vou desenhar aqui com o Blob Brush também, do outro lado das pedrinhas. Legal. Então esse daqui é a base do chão do nosso joguinho. Vou diminuir aqui um pouquinho na proporção. Ah, então muito fácil, Danilo. Agora é só duplicar isso daí infinitamente no tamanho que eu quiser, ou então aumentar e deformar. Você pode fazer isso também. Só que isso vai te dar muito mais trabalho, o arquivo vai ficar mais pesado e pode não ficar tão interessante, principalmente se você tiver que deformar o desenho. Você pode transformar isso num padrão, por outro lado. Aqui do lado da aba de cores, a gente tem a aba Amostras. O que a amostra faz? Se eu tiver desenhado um objeto, por exemplo, do tamanho aqui, eu posso escolher qualquer uma dessas amostras e ela vai preencher todo o objeto com essa cor aqui da amostra. O que o Illustrator permite que a gente faça, que é muito, muito, muito interessante, duplicar aqui, né, já para ter do outro lado a plataforma, é definir qualquer desenho como amostra. Ou seja, eu posso transformar isso daqui, essas pedrinhas que a gente acabou de fazer, num tile, ou num módulo, ou numa amostra que vai preencher a forma que eu quiser depois. Como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez para criar os nossos pincéis customizados alguns momentos atrás. Então eu fiz o desenho, seleciono tudo com a ferramenta de seleção e movimento, né? E arrasto lá para a biblioteca de amostras. Olha só, foi criado um quadradinho aqui pequenininho do lado da última amostra disponível na biblioteca do Illustrator. Eu agora seleciono os dois objetos aqui que são as minhas plataformas e clico na amostra. Tcharam! Temos aqui agora o chão todo de pedrinhas de um lado e do outro. Eu posso também fazer uma graminha, né, para poder ficar aqui por cima. Eu posso fazer a graminha utilizando um pincel customizado. Eu vou pegar aqui o Blob Brush de novo e vou me orientar aqui pela margem do papel mesmo, aqui na tela do Illustrator, né, a margem da prancheta do Illustrator, e fazer uma grama aqui variando a espessura de traço, sem muita regularidade não.
esse objeto todo aqui agora. Eu vou pegar aqui com a setinha preta de novo. E agora, dessa vez, eu vou arrastar para a janela dos pincéis. Seleciono o Art Brush, ok, ok. E agora eu posso desenhar uma linha, por exemplo, com a ferramenta caneta e escolher o pincel de grama que eu tinha feito antes. Mas eu não quero um pincel preto ou uma grama preta, como é que eu faço? Nessa situação, a gente não consegue mudar a cor do pincel, infelizmente. A única defeito dessa ferramenta é que você já tem que desenhar na cor que você quer. Então, legal. Ou você pode mudar a cor do objeto, né, antes de levá-lo lá para a aba de pincéis do Illustrator. Então, se eu já tiver o objeto na cor que eu quero, eu levo ele lá para a aba de pincéis do Illustrator e seleciono o Art Brush, ok, ok. E eu posso também, olha só, ao invés de desenhar um outro objeto aqui para poder colorir com o meu pincel, simplesmente ordenar que o objeto que eu já desenhei tenha esse pincel. Como ele é muito grande, o pincel fica muito deformado. Só fiz isso para você ver que existe essa possibilidade, né? Mas nesse caso aqui, você pode desenhar uma linha, escolher para ela o pincel e voilá. Ajusta depois a posição. E temos aí, começando, né, a nascer o nosso cenário. Posso duplicar esse objeto para o outro lado. E pronto. Se eu quiser, aqui vai ser o meu chão, né? Vou nomear essa camada de chão. Vou criar uma camada atrás dele, que vai ter a montanha. A montanha, a gente pode fazer com a ferramenta caneta mesmo, sem fio de contorno. Eu vou escolher aqui uma cor chapada bem legal, um tom de marrom, para poder fazer a montanha lá atrás. Tá lá ao fundo, no segundo plano, né? Como ela está numa camada que está atrás, ela fica atrás também no desenho. E a árvore, o mesmo tom que é o tom da montanha, vai ser aqui o tronco da árvore. Eu vou desenhar com o Blob Brush para ficar mais solto. Fazer um galho aqui. E vou escolher uma outra cor para fazer a copa da árvore também. Também com o Blob Brush para ficar uma outra cor, né? Para ficar bem legal. Para preencher o objeto, diferentemente do Photoshop, o Illustrator não tem aquele baldinho de tinta legal. Mas olha só o que a gente pode fazer. Se você fechar o desenho todo, né, você vê que não tem nenhum ponto aberto aqui do desenho que eu fiz. Com a ferramenta de seleção específica ou seleção direta, essa setinha branca aqui da barra de ferramentas, você pode clicar um nó no interior do objeto e deletar 2 vezes. Aí é como se ele deletasse o objeto que representasse o buraco dentro do desenho. E aí a copa da árvore fica toda aí. Vou jogá-la para trás também e tá aí a copa da árvore. Vou deixar um verde um pouco mais vibrante, né? Aí, melhorou. Se quiser fazer uma sombrinha, a mesma tática que a gente usou para os tijolos vale aqui para a árvore também, ó. Um tom um pouco mais escuro de verde e o pincel irregular, Blob Brush, já fazem o trabalho. No tronco da árvore também dá para fazer. Muito bem. De acordo com o que a gente tinha planejado agora, faltam só os espinhos e o céu azul lá atrás. Eu vou criar uma outra camada aqui para colocar os espinhos. E também vou desenhar com o Blob Brush, porque eu acho mais simples, né? Os meus espinhos vão ser na mesma cor dos tijolinhos. Então, com o conta-gotas, eu posso pegar aqui a cor do padrão que eu usei para fazer os espinhos, que está aqui, né, no cantinho, a gente deixou ele preservado aqui. Então vou pegar aqui a cor do tijolinho e vou desenhar um dos espinhos.
utilizando o Blob Brush para ele não ficar muito regular, né? Não ficar muito certinho. Do mesmo jeito que eu apaguei lá o interior da copa, eu vou apagar aqui o interior do espinho. Se você quiser, ele pode ficar terminado assim, já está pronto. Mas como eu sou detalhista, vou adicionar também a sombrinha aqui para o espinho. Acho que fica mais dinâmico, fica mais legal. Também com o Blob Brush. Veja como que essa ferramenta, né, facilita, assim. Não tem nada de genial nisso que eu estou fazendo, é super simples. E agora eu vou selecionar aqui todos os elementos que compõem o espinho e vou duplicar uma vez, segurando a tecla Alt enquanto eu arrasto. Agora eu posso pressionar Ctrl D, porque ele mesmo já duplica e eu tenho agora 3 espinhos. Muito bem. Posso apagar aqui agora a camada de marcação inteiramente. O Illustrator vai perguntar se eu tenho certeza, porque tem arte na camada, né? Tem um desenho lá que eu fiz de marcação. Eu tenho certeza, então eu posso clicar em Yes. Agora só fica faltando o céu azul lá atrás, o céu azul. Eu vou criar para ele uma camada, portanto, chamada de céu. E vou desenhar nada mais, nada menos do que um retângulo azul. O retângulo vai ser azul, o contorno não vai ter nenhuma cor. Ferramenta retângulo aqui à esquerda, perdão. E voa lá. Tá aí o nosso cenário. Esse tom de azul, acho que ficou muito azul. Eu posso clicar 2 vezes aqui e escolher um tom um pouco mais ameno. Ficou muito esverdeado. Até que eu ache, né, o tom que é do meu agrado. Ficou um pouco mais harmônico agora. Meio nublado o dia, né? Mas é isso. Então, com o uso das ferramentas que a gente aprendeu hoje no Illustrator, a gente consegue desempenhar uma série de atividades, de tarefas diferentes. A gente tem, de fato, assim, possibilidades quase que ilimitadas com o Illustrator, utilizando uma mesa digitalizadora, Pen Tablet, e com essas ferramentas que a gente aprendeu hoje. Você não precisa dominar tudo que o Illustrator te oferece para conseguir fazer bastante coisa legal com ele. Eu trabalho com o Illustrator há mais de 10 anos e eu falo sem nenhum problema que eu não conheço tudo que o Illustrator tem para oferecer. Mas o que eu conheço do Illustrator eu tento conhecer com o máximo de profundidade possível e usar de maneira versátil para poder beneficiar os trabalhos que eu faço. Se você já assistiu Karate Kid, o mestre Miyagi fala pro Daniel San que não importa a quantidade de karatê, mas a qualidade do karatê que ele sabe, né? Com o Illustrator é a mesma coisa. Não importa muito a quantidade de coisas do Illustrator que você sabe utilizar, se você souber utilizar bem o pouco que tiver à sua disposição. Então hoje a gente aprendeu a utilizar o Pathfinder, a utilizar o Paintbrush, ou brush comum, e o Blob Brush do Illustrator, e a utilizar o padrão para poder simplificar a forma de trabalhar e economizar tempo, né? E mesmo assim obter resultados que sejam satisfatórios. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, que esse vídeo tenha sido útil, que você continue aprofundando seus estudos e fazendo o máximo de exercícios para criar artes belíssimas para os seus projetos, tanto da faculdade quanto da carreira que você escolheu abraçar. Muitíssimo obrigado pela sua atenção até aqui e bons estudos. Até a próxima. Valeu!